O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Rafael, que é fundador da GV Angels. Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazer enorme te receber. Poxa, amigão, prazer é meu, cara. Obrigado aí pelo convite. Vamos juntos. Boa. E, Rafa, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar aqui praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então, a gente pede para eles resumirem até 140 caracteres sobre a empresa deles. E aí eu falei para o Rafa aqui antes de começar, turma. Falei, então eu vou te passar o celular aqui, você lê, e o Rafa falou, não, pode ficar tranquilo, tá na ponta da língua. Então, aí você pode começar falando aí em um espaço curto aí, o que é a GV Angels. Legal, acho que o primeiro ponto é quais dos negócios, né? Porque, cara, eu sou um maníaco por construir negócios. Fazer esses negócios crescerem, então a gente vai falar sobre GV Angels aqui na descrição, mas GV Angels é uma rede de investidores anjo, de investidores formados pela GVESP, né? Fundação Getúlio Vargas. Perfeito. Então hoje a gente é a maior rede de investidores anjo, alumni, e foi considerada no ano passado pelo CB Insights como a principal rede. Animal, sensacional, muito bom. O Rafa aqui é um empreendedor, já tem várias iniciativas aí para conta, a gente vai trocar muita ideia sobre a NetShowMe também. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Vai ser um prazer. E, Rafa, cara, eu queria que você definisse aqui, nosso público muito jovem aqui, interessado sobre empreendedorismo, o que significa uma rede de investimentos anjo? O que é isso? Existe um fundo que os ex-alunos da GV aplicam e tem um comitê de decisão para investir em startups, ou não? Essa decisão é de cada um que está ali dentro, dos investidores? Como é que funciona isso? Vamos lá. A partir do momento que a gente se propôs a construir realmente esse grupo, essa rede, a gente tem um propósito muito mais de conexão. Legal. Entre boas oportunidades de investimento e bons investidores, do que propriamente o investimento em si, ou servir como uma administradora de recursos. Entendi. Então a gente não é um fundo. Nós nos propomos a ser uma rede... Uma ponte. Uma ponte que a gente organiza eventos para conectar bons empreendedores com bons negócios disruptivos e inovadores, com investidores que são formados na GV, é uma mega de uma faculdade em São Paulo, é referência em administração de empresas, referência em formar bons empresários e empresárias pelo Brasil, então se orgulha bastante pela densidade de talento que nós temos na rede. Não à toa, a gente recebe muita oportunidade de investimento. São vários empreendedores pelo Brasil que querem e buscando se apresentar para a nossa rede, justamente pela capacidade que essa rede tem em agregar naquele negócio. Não só o capital, né? Muito além disso. Hoje a gente está vivendo um momento um pouco mais de conturbado em nível de investimento, falando sobre 2023. Sim. Mas no passado, com a abundância de oportunidades, né, dinheiro acaba sendo um ativo, um recurso que dentro da sua escala de escolha, ele deveria ser o menos prioritário para você. Você precisa de alguém muito mais ao seu lado para te fazer crescer, não só pautar o dinheiro, muito mais pela a capacidade desse investidor em criar oportunidades de crescimento para você, trazer conhecimento, experiência que te ajude a crescer, do que propriamente o dinheiro. Exato. Né? Muito se fala do bom empreendedor, ele não vai em busca de dinheiro, ele vai em busca de pessoas que ajudam eles a crescer. E para investimento não é diferente. Para o investidor não deveria ser diferente. A busca por um investidor é a busca... tem aquela frase de efeito que é o smart money, né? Mas eu realmente acredito no poder do investidor em agregar o negócio muito além do recurso financeiro que ele aporta na empresa. Perfeito. Isso agrega de fato. Aqui no Pode Sonhar a gente recebe várias empresas que falam quanto que o processo de acompanhamento de
empresas, de pessoas mais experientes que já passaram ali por aquele setor, tatearam de alguma forma aquele mercado, conseguem agregar com muitos recursos, né? Sim. E, Rafa, eu queria que você explicasse, cara, como é que funciona? A ponta que tem relação forte com a FGV é só a ponta dos investidores. A dos empreendedores, eles precisam ter alguma relação com a GV, são só empresas fundadas por ex-alunos da GV ou que são ali incubadas pela GV, ou não? É só realmente a ponta dos investidores? Hoje, o GV Angels é muito atrelado aos angels, aos investidores, né? Então, você trouxe muito bem o conceito de ligação, de conexão à GV, que é o lado mais investidor. Tá. O lado empreendedor, a gente cobre através de uma outra empresa, que é o G Ventures, o FGV Ventures, que inclusive também foi fundado por mim. E nasceu antes do G Ventures, né? A gente pode Primeiro veio o FGV Ventures. A gente pode depois comentar um pouquinho sobre as histórias de cada coisa, lógico. Mas eu me formei na GV, eu entrei em 2008, me formei em 2012, e ao longo dessa jornada minha, sempre com o intuito muito de empreender, de construir negócio, de não querer estar lá dentro só para estudar, foram vários negócios criados lá, inclusive com colegas de turma. Um deles é meu sócio até hoje, na NetHome, o Daniel Arcoverde. Foi seu colega de classe? Foi meu colega de classe, a gente construiu a NetHome lá dentro. A NetHome, ela foi impulsionador de todos esses outros negócios, o FGV Ventures e o GV Angels. Que da hora. Porque a GV, ela sempre teve um apelo muito voltado ao empreendedorismo. Isso foi definitivamente o que me atraiu a fazer Fundação Getúlio Vargas, né? Eu tenho um carinho pela faculdade absurdo. Já tive a oportunidade de dar aula lá, já tive a oportunidade de dar várias palestras. Então, tudo que eu posso fazer de give back para... Pô, você construiu também, Rafa, duas partes fundamentais para a faculdade hoje. GV Angels e a GV Ventures são gigantes. Pô. Exato. Eu, de verdade, eu tenho um orgulho muito grande. Total, e não fiz isso sozinho, né? Tiveram outras pessoas que ajudaram também. Guilherme Pinho, o Rafael Mattioli, Daniel Arcoverde, que ajudaram na construção do FGV Ventures, que nasceu lá em 2009, 2010, para ser uma aceleradora de projetos inovadores dos alunos. Os próprios alunos. E aí que eu faço a ponte com a sua pergunta. O GV Angels é só para investidores? O GV Angels é só para investidores, mas o GV Ventures eram para os empreendedores formados na GV. Então, ou que estavam se formando lá, né? Então, a gente propunha muito crescimento e muita construção de negócios inovadores lá. A gente impulsionava os negócios a nascerem lá dentro. E uma vez que eles nascessem, a gente ajudava eles a buscar investimento. Qual foi o pulo do gato do nascimento do GV Angels? Por que não atrair o investidor que se formou aqui para apoiar um projeto que está sendo construído por um aluno daqui? Exato. Aí a panela se meio que se expande, né? Como eu falei, a marca Fundação Getúlio Vargas é uma marca muito forte. A marca EASP, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, é uma marca muito forte que forma uma densidade de talento gigantesca. São empresários, empreendedores, empresárias, são muitos executivos de grandes empresas que estão em cargos super relevantes, são C-levels de multinacionais e que muito podem ajudar na construção de negócios. Negócios não deles, necessariamente, mas negócios investidos por eles. Então, aí que, fazendo a linha do tempo, nasce NetHome no papel, NetHome acaba... que bacana. Nasceu antes de 2010. Isso. Na verdade, a NetHome como ideia, ela nasceu em 2010. Em 2010. Aí nasce o GV Ventures, que Perfeito. Poxa, vamos construir aqui um jeito de nascerem outras NetHomes aqui dentro. E aí a gente construiu a aceleradora e na sequência vamos encontrar investidores que são ex-alunos da GV para apoiar os projetos. E aí o GV Angels nasce aí. Então, como ideia, tudo como ideia, depois as execuções foram acontecendo. Hoje, GV Ventures é uma das principais aceleradoras ligadas a uma universidade no Brasil
E GV Angels é referenciado pelo CB Insights em 2022 como o maior grupo de investimento anjo do Brasil. Então, poxa, dá um baita de um orgulho poder ter ajudado a construir isso. Muito bacana, muito bacana. Legal ver como você foi parte surgiu de um aluno da GV, essa ideia, essa construção de um aluno empreendedor, que estava colocando ali a pele em risco e sabia que tipo de recursos ele podia absorver da faculdade da instituição, que é muito bem conhecida, tem uma marca fortíssima, a presença absoluta aí em todos os lugares. E aí, Rafael, eu queria te perguntar, a gente até recebeu aqui, há 2 semanas atrás, no Pode Sonhar, uma das empresas que já passou pelos GV Angels, a The Ônibus. Caramba, da Mariana, né? Muito bacana. Muito legal, a gente investiu na empresa dela no ano passado. Exato, fica até o convite aí, turma, para depois desse episódio vocês conhecerem a história, super bacana também. E aí eu queria que você contasse, Rafael, você que desde a fundação tá nesse processo, está acompanhando o crescimento, que hoje estão recebendo todas essas premiações por isso. Sim. E o que foi para você o maior, ou o que te chama mais atenção como case de sucesso, assim, que já passou? Pode ser, você que decide, pode ser pela FG Ventures ou pelo GV Angels, você que manda. Acho que a gente tem em GV Ventures, né? A gente tem o case da Bossa Box, que é uma empresa que acabou recebendo investimento daquele que era do Romero Rodrigues. Me fugiu agora da Red Point Ventures. Perfeito, obrigado. Perfeito. Acabaram recebendo investimento deles, ficaram no Cubo durante muito tempo. Eu tive o prazer de ter sido um dos mentores do Bossa Box, enquanto eles estavam passando pelo programa de aceleração do FGV Ventures. Na época chamava G Ventures. Né? De GV Angels, são mais de 50 investimentos. Então foram muitos cases de sucesso muito legais. Empresas, unicórnios, né? Tem unicórnio. A The Ônibus foi um baita case nosso também. A gente já teve exit, né? A Tiligan foi um investimento, uma empresa que mexe com criativos de vídeo. Acabou sendo adquirida pela Vidmob. Uma empresa americana. Boa. Então, a gente tem... óbvio que os exits, eles dão um prazer e um orgulho muito grande, porque você participa da jornada da construção do empreendedor. É realmente uma conclusão de um ciclo, né? Sim. E você acaba materializando o que você vendeu para os investidores, que acaba sendo o resultado financeiro também 100%. do investimento que eles fazem. Eles não estão à toa só apoiando o ecossistema. Eles estão apoiando o ecossistema inovador brasileiro a partir do momento que eles investem também os recursos financeiros dele, investem o tempo deles em ajudar, enfim. Então, o case da Tiligan também é super legal, como um case de exit, né? Muito bom, muito bom. E é legal pegar essa que vocês atuam super early stage, assim, que você vê o amadurecimento da empresa, do empreendedor, e você sente até, talvez, Rafael, você que está desde o começo, a mudança, o valor que tem as mentorias, o acompanhamento de perto por parte dos investidores, né? Bem bacana isso. É muito legal essa sua ponderação, Miguel, porque é o seguinte: quando a gente se propôs a construir o GV Angels, a gente se propôs a conectar boas oportunidades de investimento com bons investidores. Ou seja, o que estava sendo a âncora de proposta de valor aí? Investimento, resultado financeiro para os investidores aportando em boas empresas. E é muito legal, e é uma das coisas que mais me fascina na minha trajetória como empreendedor, é quando a gente tem uma ideia e a gente coloca essa ideia em execução e a gente vai aprendendo, iterando com base na execução, e a gente vai aprendendo que o que a gente já pensou no início não necessariamente é o que vai acontecer ao longo da trajetória. Não que o resultado financeiro não seja importante para o investidor, com certeza é. Só que o que a gente percebeu é que muitos investidores que entravam e entram até hoje na nossa rede, eles entram para serem capacitados, para se desenvolverem dentro do ecossistema de inovação, para aprenderem uns com os outros. Ou seja, educação, aprendizagem é um baita de um valor. É um baita de um valor. Para os próprios investidores. Sem dúvida. A gente percebeu que, em alguns casos, esse valor era até maior do que o próprio investimento. É mesmo. E é aí que me fascina, porque o empreendedor muitas vezes ele coloca uma ideia para ser executada
falando, não, vai ser isso, essa é a proposta de valor âncora, é isso que a galera vai comprar e isso vai ser pro resto da vida. E na verdade não. Eu acho que não existe melhor personagem para te dar a resposta do que seu cliente. Né? Total. E é com base no comportamento do seu cliente que você, empreendedor, você tem que ter a flexibilidade, a adaptabilidade de ir transformando o seu negócio com base nessas interações com o seu público consumidor. E a gente fez muito isso dentro do GV Angels. Eu tento levar essa filosofia, essa cultura de aprendizagem com o cliente para todos os meus negócios, que é justamente ouvir o que eles querem, entender como está sendo o comportamento deles ao utilizar seu produto ou serviço, e você vai se transformando. O GV Angels hoje já não é mais só um grupo que apresenta boas oportunidades. O GV Angels é uma plataforma de streaming que oferece conteúdos de educação sobre investimento anjo. Né? Angel Academy é uma plataforma de streaming powered by GV Angels que tem 72 horas de conteúdo riquíssimo com pessoas incríveis no mercado de Venture Capital e investimento anjo no Brasil, explicando como você faz um investimento anjo. O nosso módulo jurídico lá dentro é o melhor módulo jurídico para se investir em investimento anjo no Brasil. Está lá dentro. Então, educação... E isso é só para quem participa da rede ou não? Esse é aberto? Não, isso é aberto. É óbvio que a rede ela já recebe, né? Mas pode ser adquirido esses conteúdos, mesmo você não sendo um membro do GV Angels. E um terceiro movimento que a gente está fazendo muito é no movimento de networking, porque a gente percebeu que em todos os fóruns que a gente construía e constrói até hoje para unir os empreendedores e investidores, a conexão, a interação, a aproximação uns com os outros está sendo cada vez super valiosa para eles. Então, por que a gente não vira um clube? Né? Por que a gente não promove outros tipos de interação que não só a do fórum para se apresentar boas oportunidades de investimento? Só o momento do pitch ali, né? Exato. Disso. Então, a gente está chamando essa tríplice coroa aqui, esse tripé que está sendo super relevante para o nosso crescimento de GV Angels. Imagina, batemos mais de 300 investidores anjo ativos no grupo, que é o pilar de investimento, o pilar de educação e o pilar de networking. Esse tripé tem feito com que a gente cresça esse absurdo aí nos últimos anos. Muito bacana, muito da hora, porque vai muito além, igual você falou, vai muito além do capital ali que está sendo aportado para fazer uma empresa crescer. É muito rico para ambas as partes, que para a parte empreendedora, que agrega, primeiro o caixa dentro da empresa, super importante, isso ainda mais nesse momento. A sobrevivência muitas vezes do negócio, né? Exato, mas também o conhecimento, toda a expertise de todos os profissionais formados na EGV, que tem toda a notoriedade que tem, e dos investidores que também somam esse conhecimento, ficam por dentro do que está acontecendo no ecossistema de startups, no mundo, na inovação e tal, né? Lidando com os empreendedores. E, Rafa, eu queria muito que você contasse, cara, uma coisa que eu não sou muito familiarizado, então você me corrija se eu estiver errado, por gentileza. Que fala muito, né, no mundo de investimento de startups, que é o tal do anti-portfólio. Eu não sei se isso acontece nos investimentos anjo também ou se só em estágios mais avançados, mas eu queria que você explicasse esse conceito e se você tem pessoalmente participando lá do GV Angels alguma empresa que você possa, claro, citar pessoal que passou por você assim e é seu anti-portfólio. Vamos lá. Anti-portfólio você traz na perspectiva de case de fracasso? E, na verdade, o que eu pensei foi aquela definição de um case de sucesso que você teve a oportunidade de investir, mas você optou por não investir naquele momento. Sim, sabe? Entendi. Muitas empresas passaram pelo nosso screening, né? Certo. Pela triagem. Eu acho que é até legal mostrar um pouco como a gente faz, né? Como nós não somos um fundo, a gente não consegue se responsabilizar pelo investimento. O que basicamente o GV Angels faz é colocar os empreendedores para estarem à frente, mostrando os seus negócios para uma rede seleta de investidores que vão deliberar entre eles para saber quais deles querem investir. Então, vamos lá, de 300 oportunidades de investimento que a gente recebe, existe um comitê deliberativo que olha esses 300 negócios e estabelece
os 4, 5 que vão apresentar em cada um dos fóruns. Certo. É mais ou menos isso que acontece. E aí, super concorrido. Super concorrido. Assim, já chegou, óbvio que como todo desenvolvimento de negócio, a gente chegou a ter 10 candidaturas para ter que apresentar 5 startups no próximo fórum. Hoje, é assim, cavalar. Chega muita gente. Inclusive, a gente hoje tem vários comitês para dar conta, porque senão uma pessoa teria que trabalhar full time no trabalho de seleção, de screening dessas empresas. Esse comitê deliberativo, ele escolhe, então, essas empresas. Essas empresas, elas se apresentam no fórum. O fórum tem tanto a versão online quanto a presencial, então é um fórum híbrido. A gente faz as transições ao vivo de todos os fóruns. Óbvio que a gente tenta conduzir para que os investidores estejam presencialmente. Nem sempre acontece, né? Durante a pandemia, não preciso nem falar que todos os fóruns foram online. Mas agora a gente está propondo a mudar um pouco dessa cultura de voltar a galera para o presencial, mas o fato que eles acontecem remoto. E aí esses investidores, eles assistem os pitches, eles selecionam naquele momento quais são os interessados, né, de investir, e eles seguem entre eles de maneira deliberativa se eles querem continuar o processo para que vá para uma due diligence, né, que a gente fala, que é o processo de investigação da empresa, de descoberta sobre as características jurídicas do negócio, como que está a estrutura de cap table da empresa. Em 10, 15, 20 minutos de apresentação não dá para tirar todas as dúvidas. Então, o due diligence, ela tem essa maturidade na investigação da empresa. Quem faz isso é o líder da rodada. Por que eu estou comentando sobre toda essa jornada? Porque são várias empresas que passam por É bom, por né? isso. Vai que o Pode Sonhar precisa de um dinheiro e tal, nós vamos bater lá na porta. Então, quando sua pergunta surge sobre o anti-portfólio, né? Seria muito legal trazer a galera do próprio comitê, porque para responder essa pergunta, porque são eles que acabam fazendo o grosso ali. Eu sei de alguns, eu sei de um, mas que não não pode falar. Não posso tá falar, bom, mas que a gente passou a oportunidade. Passou. No comitê ou, tipo assim, já tá no processo final de... Não passou no comitê. Não passou no comitê. Não passou no comitê. Para nossa frustração, não deu nem a oportunidade do empreendedor se apresentar. E depois a gente descobriu que hoje o empreendedor está na série D. Então a gente nem deu a oportunidade dele se apresentar. Acontece. Acontece, São seres humanos fazendo o processo de seleção de negócios, fazendo isso e 1 milhão de outras coisas. Passou a oportunidade. Total. Mas isso acontece. Todo fundo tem. Eu acho que sua pergunta era inteligente porque todo fundo tem, o FOMO, né? O Fear of Missing Out. E muitas vezes não é nem o medo, já é a frustração concreta de não ter conseguido investir porque passou a oportunidade. Muito bom. Essa pergunta, Rafa, eu até me inspirei no podcast que é muito bom, referência aqui para nós Pode Sonhar, que hoje eu acho que até ele não está acontecendo mais, que é o da Astela. Da Astela, Playbook. Exato, Playbook. E aí eles sempre perguntam lá. Sim. Eles sempre perguntam, qual que é seu anti-portfólio? Aí uma startup passou por vocês, pergunta pros VCs lá. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem, porque isso é recorrente, exato. Não acontece só com o GV Angels, acontece com gente que investe em cheques ainda muito maiores que esses estão sendo aplicados e isso acaba tendo um custo ainda maior. E aí agora, Rafa, eu vou dando um recado aqui para a turma, para quem está nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360, deixa o episódio rolando aí, mas para quem está vendo no canal Empreender, a gente vai para os comerciais, mas volta já já. E aí, Rafa, eu queria muito que você nos compartilhasse aqui conosco o que é a NetShowMe, uma iniciativa que surgiu lá atrás, quase que junto com a FGV Ventures, e o que isso significa, o que é essa empresa, queria que você contasse para nós. Muito legal. Naquele momento, como eu falei, a GV ela instigava muito os alunos a procurarem negócios disruptivos, negócios inovadores e muitas vezes a construir planos de negócio para materializar essas ideias, né? Então, me vi ao longo da jornada de... Você sempre quis empreender, entrou na faculdade... Para criar negócio. Eu fui fazer GV, muitos têm a cabeça, vou fazer GV para ir para o mercado financeiro. Exato, vou fazer GV para ir para a consultoria. Eu falei assim, o que eu preciso aprender aqui para quando eu construir meu negócio...
E uma curiosidade, Rafa. Diga lá. Quanto da sua turma ali, da sua sala ou do seu semestre tinha esse interesse? Porque lá atrás, o que eu imagino, hoje empreendedorismo é um tema muito mais em alta assim, do que há 10 anos atrás. Como é que era? Excelente pergunta. Naquele momento de um semestre no qual entravam algo em torno de 200 alunos na GV, talvez uma mão aqui de mesmo? empreendedores, Você umas era 5 pessoas. Eu me orgulho muito de ter criado negócios ao lado dos fundadores do Catarse. Nossa, Eduardo Bom Tempo, que fundou a Geek. Tem vários empreendedores incríveis que saíram da GV, né? A galera do Beta Labs. Poxa, também é Forbes 30 Under 30, lá saiu na revista junto com a gente, comigo e com o Dani. Então, a GV realmente instigava, e eu acredito que ainda instiga bastante os alunos a construírem negócios lá dentro. Acho que a vertical empreendedorismo, eles perceberam que acaba sendo hoje um caminho escolhido pelos alunos que entram lá, e eu acho isso muito legal. Acho que ela está fazendo um bom trabalho nessa linha. A NetShowme nasceu lá dentro. Naquele momento, a gente idealizou uma empresa de transmissão ao vivo para o universo da música. Tá? Então, o que a gente olhou a gente falava muito de copycat, né? Que é trazer modelos de negócio bem-sucedidos fora do Brasil para um mercado como o brasileiro. O que nós vimos lá fora, nos Estados Unidos, era uma empresa chamada Staged. Essa empresa era uma plataforma de transmissão ao vivo para fazer com que o músico pudesse tocar do sofá de casa e os fãs pudessem assistir aquela transmissão ao vivo e pagar o quanto quisessem por aquela arte. Então, muito parecido com o que aconteceu na pandemia. É exatamente isso que eu ia falar agora. Aí eu trago um dos maiores aprendizados que eu tive na minha trajetória empreendedora. 2010. A gente materializou a empresa em 2013. 2013, velho. Cara, a gente estava 7 anos atrasado. 7 anos adiantado. 7 anos adiantado. E um dos maiores aprendizados na minha jornada empreendedora é timing. O empreendedor ele pode estar muito certo, mas se ele estiver muito certo na hora errada, vai dar tiro na água. Olha isso. A NetShowme ela nasceu como uma plataforma de transmissão ao vivo para que o músico pudesse fazer apresentações e os fãs pudessem apoiar por quanto quisessem aquela arte. Em 2020, a gente se viu num momento no qual os músicos foram impedidos de fazerem shows presenciais e todos eles foram obrigados a fazer transição em plataformas para conseguir receber doações. Seja para patrocínio, seja doações. Cara, é impressionante o quanto que a NetShowme de 2013 encaixaria no modelo de 2020. Era aquilo. Era aquilo que todo mundo precisava. Foi perfeito. De 2013 a 2015, a gente fechou contrato com todas as gravadoras, fizemos transição ao vivo de Vanessa Camargo, vocês ficaram um tempo, então, operando dessa forma. A gente ganhou uma maturidade muito grande. Os maiores prêmios de inovação que a NetShowme ganhou foi na pegada um pouco mais hype, que era da música. Legal. Mas fato é que a gente tinha muita audiência, a gente tinha uma reverberação da nossa marca muito grande, mas a sustentação financeira do negócio é muito difícil você construir um negócio marketplace B2C no Brasil, né? A gente acabou fazendo um pivô da empresa para o que a gente efetivamente faz hoje. Então, a resposta da sua pergunta, hoje a NetShowme é uma plataforma de streaming profissional. A gente entrega soluções profissionais de streaming para as empresas. Então, a gente virou um B2B, virou um SaaS, um software como serviço, atendendo as necessidades das empresas em comunicação interna, estratégia de marketing de conteúdo, estratégia de monetização através de distribuição de conteúdo. Então, a gente é um Netflix white label. A gente cria experiências similares à do Netflix para as empresas poderem distribuir seus conteúdos. Muito bacana. A gente tem mais Todos por assinatura também? Sim, modelo de... tudo é SaaS. E a gente tem uma alçada de serviços profissionais que são serviços de produção. Então, quando um cliente chega e fala assim, eu tenho minha plataforma, já estou alimentando minha plataforma com conteúdo, mas eu preciso profissionalizar ainda mais a produção do meu conteúdo, a gente consegue também ajudar no nível da produção audiovisual, de capturar o conteúdo, transmitir um evento ao vivo, com o objetivo depois de alimentar essa plataforma com conteúdos com qualidade maior. Então, SaaS, a gente fala que é o SaaS Enable Marketplace. Essa é a modelagem de negócio. É o SaaS
como um pilar central do crescimento do nosso negócio, mas tem um marketplace de serviços audiovisuais meio que sustentando, apoiando o crescimento do SaaS. É assim que a gente vem crescendo de 2016 para cá. Boa. E na pandemia a gente quintuplicou de tamanho, né? Então Que bacana. O crescimento da empresa está bem interessante. Legal. A plataforma de streaming da GV Angels é... Sim, o Angel Academy é NetShowme. Tem vários, né? A gente tem vários cases de sucesso. A plataforma do Atlético Paranaense, por exemplo. Todos os conteúdos de bastidor, de vestiário, de treinos para o sócio-torcedor é um Netflix do Atlético Paranaense chamado Furacão Live, Powered by NetShowme. A plataforma do Paulistão. Que bravo. Série A, NetShowme. Isso numa vertente de esporte, entretenimento, numa vertente um pouco mais do mercado corporativo, tipo Santander, Netflix do Santander é NetShowme. Muito bacana, muito legal, muito legal. Eu queria que você contasse por que várias das iniciativas que a gente trocou ideia aqui no Pode Sonhar já passaram por esse processo de mudança que é natural do empreendedor, a pivotagem, alterar o modelo de negócio para alçar uma oportunidade ali que é visto como maior. E porque o que vocês enxergaram? Vocês falaram, vamos aqui focar em streaming, em um SaaS para streaming, e de onde que veio essa ideia, essa oportunidade? Legal. Eu até faço a conexão com um dos pontos que eu já comentei aqui, que é o empreendedor tá sempre com o ouvido aberto para realmente ouvir o que o seu cliente tá te dizendo. Animal. Né? Então, eu diria que as maiores transformações de negócios, elas acontecem mais por conta de ouvido do que de boca. Total. Você tem que estar muito mais ouvindo do que falando. Se você ouvir mais, você vai se transformar mais rápido, você vai ser mais inteligente para aproveitar boas oportunidades. Então, por estar com o ouvido aberto para o cliente, a gente percebeu que o mercado corporativo estava querendo pagar por algo que a gente dava de graça. Parece piada, mas enquanto a plataforma da NetShowme era gratuita para entrar, fazer sua transição... Vocês ficavam com o take rate das doações ali. Das doações. Era essa a modelagem, mas para um corporativo que precisasse usar, que é como alternativa ao YouTube, podia usar gratuitamente. E ele só não ia vender nada, não ia arrecadar dinheiro. E aí vocês não monetizavam com esse tipo de cliente? Não monetizavam nada. Aí o corporativo começou a falar assim, nossa, NetShowme, muito legal essa plataforma que vocês têm. Quanto é? Quanto que custa? Eu sei isso. Aí, nas primeiras, eu, empreendedor imaturo, eu falava de graça. Pode entrar e usar. É de graça? Beleza, vou usar. Aí começaram as primeiras contas corporativas a usar, e aí a gente começou a perceber que, primeiro, estamos deixando dinheiro na mesa. Segundo, dá para criar uma alçada de benefício que a gente não está oferecendo para o cliente. Sim. Por exemplo, a identidade visual da plataforma. Muitos acabavam usando a NetShowme como alternativa ao YouTube. Mas o YouTube também não tem como você personalizar. Não tem para o seu canal. Você coloca a capa e a foto de perfil. Isso, exato. São as únicas coisas padronizadas que você customiza. Na NetShowme existe a possibilidade de você personalizar a tela inteira. Tudo. Você personaliza e coloca a sua identidade visual da sua marca na interface inteira. Legal. Desde a landing page até o e-mail de cadastro, enfim. Total. Então a gente percebeu que dava para monetizar isso, dava para precificar a utilização da tecnologia pautado em personalização, pautado em mecanismos diferentes de monetização do conteúdo. Que bacana. Poder criar um modelo de assinatura, segurança da informação. Muitos iam para usar a NetShowme como substituição ao YouTube porque não sentiam que o conteúdo estava seguro no YouTube. Então, quer dizer que colocar elementos de segurança da informação, criptografia de dados, tags, meta tags do conteúdo. Então isso é precificável? Isso tem gente que paga para ter isso? Legal, então vamos colocar. Então, segurança da informação, questão de integrações com ambientes internos. Então, esses 4 pilares aqui, integrações, segurança da informação, analytics, né, e personalização, acabavam dando uma roupagem SaaS, uma roupagem corporativa. Empresas, sim, elas têm a necessidade de usar plataformas profissionais para distribuir seus conteúdos. NetShowme soube surfar muito bem essa onda. Total. E não à toa vem crescendo todos esses anos. Muito bacana, muito da hora. Muito eu acho que respondendo de maneira objetiva a sua pergunta,
é o empreendedor estar realmente ouvindo o seu cliente para conseguir transformar o seu negócio pautado nas oportunidades. E também saber o que eu ouvi, né? Porque não é assim, ouvi o Miguel falando uma coisa aqui, vou implementar o que o Miguel está falando. Não, tenha o processo. Talvez eu não seja o cliente, né? Talvez você não seja o cliente, talvez o que você queira resolve uma dor que poucas pessoas têm. Isso, a dor do Miguel é a dor de muita gente. Porque se for de muita gente, vale a pena desenvolver. Se for a dor de pouca gente... Então, a gente fala muito sobre o processo de discovery, né? Provocação. Interessante. Que é você descobrir se aquele problema, ele é um problema com potencial de elevar o seu negócio, de alavancar o seu negócio. Se você resolver aquele problema, vai ser algo muito pontual... Qual que é o tamanho da sua empresa daqui? Dar aula de violino num bairro X na cidade do interior, né? Algo muito nichado. É difícil. Então, é saber não só ouvir, mas saber quem ouvir e tratar o que você ouve. Não vai só implementar tudo que você ouve. Sim. Você vai ficar um roadmap infinito. Bacana. Muito legal a solução. Muito legal mesmo. Super personalizável. E eu imagino o quanto isso agrega valor para os clientes. Conseguem ali ter... E a quantidade de dados também, né? Não, é impressionante. Você consegue rastrear tudo muito mais diretamente, fazer uma estratégia de comunicação, de retenção muito maior. É muito bacana mesmo. A gente hoje tem mais de 1 milhão de usuários que acessam nossas plataformas todos os meses. Todos os meses. Nossa. Porque é a soma de todas as plataformas de streaming de todos os nossos clientes. Que animal. Então, saber que um produto seu está sendo acessado por mais de 1 milhão de pessoas todo mês é super gratificante. Muito show, muito show. E você me fez lembrar de um episódio que a gente teve de um colega seu também, Rafa, que foi eleito na Forbes Under 30 também, o Caleb, da Zapay. A Zapay nasceu de uma feature também. Sim. De uma feature dentro da plataforma que os usuários baixavam o aplicativo, só que eles só usavam ali a parte para pagar o IPVA. Sim. Só entrava, ninguém usava outra coisa, só para pagar. Aí a gente tinha um ecossistema de coisas no aplicativo. É uma empresa que nasce através de uma funcionalidade. Exato, de uma feature, de uma um spin-off praticamente. É quase que um spin-off. E aí ele falou, vamos focar nisso. Exatamente, muito parecido do racional. Os caras estão querendo por isso, sedentos, vamos focar. Muito bacana. E assim, eu faço muito também a ligação, isso que você está falando, com alguns conteúdos super legais que o SaaStr, que é o maior evento anual que fala sobre o mercado de SaaS no mundo, né? Que acontece todos os anos em São Francisco. Eles falam muito sobre não só o entendimento de qual funcionalidade poderia ser spin-offada para virar uma empresa, mas eles falaram muito no ano passado sobre a verticalização do SaaS. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas empresas SaaS, elas constroem seus negócios para atender muita gente. E eu absorvo bastante esse aprendizado como NetShowme. Assim. NetShowme é uma plataforma que oferece soluções profissionais de streaming para as empresas. Certo. Eu vendo para todo mundo. Se for ver, todos os segmentos de mercado precisam distribuir conteúdo. Conteúdo, isso. Como uma alternativa ao YouTube de uma maneira muito mais profissional. Mais de conteúdo. O SaaStr trouxe muito o convite para... Por que ao invés de você criar uma solução e atender diferentes segmentos, por que você não foca em atender com uma funcionalidade, com uma solução, uma dor específica de mercado? Só que de um mercado grande. Então, por que eles trazem até o exemplo de uma empresa que ela construía aplicativos para que estabelecimentos comerciais pudessem controlar melhor seus estoques, pudessem comandar melhor e organizar melhor seu fluxo de delivery e tal. Né? Os caras eram medianos atendendo todo mundo. Depois que eles viraram e falaram, não, nós vamos focar em atender todas as pizzarias de Nova York, os caras hoje valem 2,5 bilhões de dólares. Oferecendo um aplicativo para atender os desafios das pizzarias. Começaram com Nova York, hoje eles têm 60%, 55%, 60% de todas as pizzarias dos Estados Unidos. Para controlar estoque, para solicitar, para gerir o delivery, takeaway, para organizar toda a parte financeira. É tipo um RP com delivery embutido.
Então, o convite que eu faço aqui também para os empreendedores que têm algo mais relacionado a SaaS, B2B... Eu sou fã de SaaS, cara. Tô adorando esse papo. Acho muito bacana. Eu sou fã de SaaS. Para mim, depois a gente vai entrar nesse assunto, que tipo, eu realmente gosto, mas para mim é a modelagem de negócio que mais para em pé no Brasil. Faz sentido. Eu vejo muitos bons negócios nascerem com boas ideias para trabalhar no marketplace B2C, e eu falo, nossa, muito legal isso. Mas eu já tive marketplace B2C e eu sei de verdade o desafio que você tem em construir esse negócio. Ou você teria que montar esse negócio no Vale, ou pivota esse negócio, porque você vai ter que virar B2B em algum momento para pagar essa conta. Mas, enfim, eu faria essa provocação para os empreendedores que estão ouvindo a gente, que gostam de SaaS ou têm algum negócio SaaS, que é olhar para seu segmento de mercado, e se você estiver amplo demais, com um guarda-chuva muito estendido, abraçando o mercado como um todo, muito horizontal, se questiona se você não teria algum desse segmento que você oferece as mesmas soluções, só que você tem um NPS melhor, você tem um churn menor, você tem um LTV sobre CAC que comparativamente aos demais segmentos é maior. Você olhar alguns indicadores aí, perceber, opa, será que se eu focar nesse, eu não consigo alavancar muito mais o meu business? Nós na NetHome estamos fazendo esse movimento agora. Muito bacana. Eu quis trazer um pouco desse conhecimento de SaaSter também. Isso é muito bom. É riquíssimo, porque às vezes eu acho, conversando com vários empreendedores, até empreendendo também, a gente vê que o racional pode ser o seguinte: pô, eu vou limitar a quantidade de clientes que eu tenho o potencial de atender aqui, isso não faz o menor sentido. Pode ser esse o racional. Só que você limitando, talvez você consegue gerar muito mais um word of mouth, assim, tipo, o boca a boca ali, que a comunidade toda se conhece, e você entende, aprofunda na dor muito melhor, né? Sim. Muito mais profundamente você consegue atender. Por exemplo, eu tenho uns colegas na faculdade estão fundando uma empresa chamada Cavil, contabilidade para médicos. Caramba, você pegou a ideia, é exatamente isso. Exatamente, eles entendem, porque que não é o Contabilizei que atende ali vários tipos de cliente, que também tem seu valor, lógico, mas a KVO atende médicos, eles sabem a demanda dos médicos, eles sabem que ele atende plantão e atende no particular, ele sabe, e aí vai ali na unha do negócio. Você pegou a ideia, e detalhe, nesse exemplo que você deu, o número de médicos que tem no Brasil. Cara, é gigante. É um mercado gigante. Então não é porque você está focando que você está construindo algo nichado. É esse o ponto. Boa. Os empreendedores, eles têm um pouco, como você bem colocou e eu concordo, essa preocupação de nichar, de focar e achar que está limitando o potencial de mercado. Mas muito pelo contrário. Na verdade, você está ampliando e aumentando muito a probabilidade do seu negócio dar certo. Olha, focando numa comunidade para atender, para depois crescer a partir disso. Mas escolha uma vertical que se justifique no crescimento do negócio. Vai construir um negócio para, dentro da medicina, atender crianças autistas, sabe? É muito, muito específico. Muito pontual. Não, são médicos. Então, essa reflexão, essas provocações, elas só tendem a criar maturidade para o empreendedor e para o negócio dele. Boa. Muito bom, Rafa. Acho que foi super valiosa essa dica para mim e para todo mundo que está assistindo. E aí, Rafa, agora a gente está indo para um quadro super especial aqui do Pode Sonhar, o quadro da venda do objeto, mas antes eu vou dando um recado aqui para a turma que está nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360. Pode deixar o episódio rolando aí, mas para quem está vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, segura aí que a gente volta já já. E, Rafa, agora, cara, a gente sempre gosta aqui no Pode Sonhar de desafiar nossos convidados a venderem um objeto super inusitado, bastante inspirado naquela cena clássica do filme Lobo de Wall Street, em que um dos funcionários, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio, na verdade, pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything, sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. E aqui no Pode Sonhar, cara, a gente trocou. A gente gosta de trocar esse objeto do ponto de vista que todo empreendedor também deve ser um bom vendedor. Sim. E aí eu trouxe aqui, cara, um objeto
bastante inusitado dessa vez, que foi um bonequinho do Pluto. Pateta! Confundi. É o Pateta, pô, o Pateta. Eu confundi. O Pluto é o cachorro. O Pluto é o cachorro, né? Então, um bonequinho do Pateta, cara. Vai ter que vender pra gente. Vou dar um tempinho pra você pensar. Enquanto você dá uma refletida, eu vou dar um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar no Pode Sonhar. Na descrição desse vídeo do YouTube, no canal do Pode Sonhar Podcast, você vai achar nosso e-mail, um forms também. A gente vai ficar muito feliz em entrar em contato com vocês, caso vocês tenham interesse em dar voz a mais novos jovens empreendedores aqui conosco, tá bom? Tamo junto, turma. Caramba, poxa, já vendi muita coisa, viu? Já cheguei a vender link de internet. Manusei ele aí. Deixa eu entender meu produto aqui, tá. Vamos ver. Já vendi link de internet. Pô, ele veio numa ocasião muito especial. Vou te dar uma dica aqui. Porque esse objeto, cara, foi numa viagem que eu fiz pela minha faculdade num programa da Disney sobre encantamento ao cliente. Legal. E lá, pô, praticando isso na prática, do que acontece de encantamento ao cliente, todo mundo, os diretores lá da Disney faziam perguntas, interações e tal conosco, os alunos. E aí quem respondia certo, tinha uma contribuição boa, ganhava um bonequinho. Sim. Da Disney. Então esse bonequinho aí, direto de lá, então eu ganhei das mãos de um dos diretores da Disney. Tem um valor sentimental especial pra mim. Vamos tentar aqui uma linha, né? Você é casado? Não. Você namora? Namoro. Você namora. Se numa determinada situação que você vivesse, então imagina que você tenha conhecido a sua namorada, tá. Ou antes dela se tornar sua namorada, uma pretendente aí, uma pessoa que você tenha ficado, tenha curtido, tá. Você tenha conhecido ela numa ocasião e você tenha descoberto que ela é apaixonada por Disney e por todos os personagens da Disney. Então você curtiu demais tá com ela, vocês vão seguir caminhos diferentes, vocês estavam numa viagem, vocês estão saindo. O que você deixaria com ela para fazer com que ela pudesse lembrar de você durante o período que vocês estivessem separados, depois daquele momento que vocês estiveram juntos? Tinha que ser algo super simbólico, especial, com certeza. Cara, de verdade eu acho que você precisa ter aqui o Pateta. O Pateta, porque caso surja uma oportunidade de você encontrar o amor da sua vida, que se é apaixonada por Disney, eu acredito de verdade que você tenha que ter algum elemento para deixar uma lembrança para que ela lembre de você. Muito bom. E, Rafael, eu vou te falar que veio numa hora muito boa, que daqui 3 dias eu faço 2 anos de namoro. Olha aí, ó, cara. Nem sabia. Isso é timing na prática. Então, vou ter que levar. Muito bom. E a gente sempre gosta de desafiar quem está nos ouvindo. Então, Rafael, quem está aqui nos assistindo e acha que consegue vender o Pateta melhor que o Rafael, manda uma mensagem pra gente lá no @podesonharpdc, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante aqui. Vamos ver o que sai. Mas muito bom. Isso sua namorada realmente curte, a chance dela curtir os personagens Disney, cara, aproveita porque ela vai gostar da lembrança. Boa, animal. Muito bom, muito bom. E, Rafael, cara, a gente tá falando aqui muito de investimentos em startups e a gente sabe que o que acontece nisso são pitches. Tem vários pitches lá, você escuta o pitch e faz uma análise assim, será que eu vou investir nessa empresa ou não? Uma apresentação, né? No português, que o pitch é a terminologia em inglês para falar uma apresentação, talvez, da empresa, né? E eu queria que você falasse um cara que fundou GV Angels, o que tem que ter num pitch de ouro, assim? Que você fala, pô, esse elemento... Sim. Muita gente fala sobre pitch. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Um fator assim que fala, pô, quando tem isso que chama a atenção de investidores. Mas fato é que realmente pessoas, no final do dia, realmente é a variável mais importante para se ver. E quando o empreendedor ele consegue justificar o porquê que ele é a pessoa certa para tocar aquele business, que ele pode ser um excelente empreendedor. Quantos
empreendedores incríveis, empresários, empresárias, conseguem construir brilhantemente um negócio e quando eles vão entrar em outro, fracassam. Porque também acontece, não significa que você é brilhante tendo feito uma coisa num segmento de mercado. Você vai ser brilhante e vai ser altamente bem sucedido em outro negócio. Quando ele consegue justificar por que ele é o certo para fazer aquele business dar certo, aí é show. Sim. Óbvio que ele já tendo um histórico, que a gente chama do track record, né? Tendo um histórico bem sucedido, de tendo construído outras coisas, óbvio que a probabilidade aumenta. Total. Mas por que você é a pessoa certa para tocar esse business e esse business vai crescer com você sob a sua liderança? Bacana. É isso Show. que para mim é a virada de chave. Muito legal. Então fica a dica aí para a turma que está empreendendo, né? Esse não só apresentar o time, mostra por quê, né? O racional por trás. Sim. Muito legal. Sim. Rafa, queria te agradecer demais. Pô, cara, já estão aqui finalizando. Cara, passou muito rápido. Passa voando. O papo é muito bom. Eu adorei muito, né? Pô, Eu adoro. legal. Pô, feliz demais. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Isso, o prazer foi meu. Adorei também. Pô, passou super rápido. Ficaria aí umas 3, 4 horas. Com certeza, facilmente. Boa. Valeu demais. Fechado. Então, turma, para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir ele aí, de se inscrever no nosso canal e, do mais importante, de comentar o que você achou pra gente. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.